Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com toda a igreja, com todos os irmãos. Que Deus abençoe você poderosamente, porque Ele é o Senhor das nossas vidas e Deus sempre está no controle de toda e qualquer situação. Hoje eu quero tratar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, capítulo 8, do verso de número 27 ao verso de número 34. Então, eu quero tratar com vocês uma palavra nesse texto. Eu quero intitular essa mensagem que estarei pregando para você essa noite, que é uma pergunta de Jesus, quando ele diz assim: quem vocês dizem que eu sou? Quem sou eu para vocês, né? Quem vocês dizem que eu sou? Então, esse é o texto da mensagem, ou seja, é o título da mensagem que estaremos transmitindo aos irmãos aqui essa noite. Eu quero ler para vocês esse texto. Diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos e pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e fosse morto e em 3 dias ressuscitasse. Quer dizer, Jesus advertiu para que eles não contassem isso para ninguém, porque Jesus falou sobre o seu projeto de morrer pela humanidade, instruiu os discípulos sobre o seu projeto de morte para redimir a humanidade. Aí então continuamos o texto bíblico. Depois de citar, se ele falou claramente, a Bíblia diz aqui no texto que ele falou claramente com seus discípulos. Então, Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos, ou seja, então Pedro, chamando-o à parte, Pedro repreendeu Jesus por causa dessa palavra. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São palavras de Jesus. Eu quero narrar aqui hoje, tratar sobre esse texto, muito conhecido, esse texto que é uma bênção, inclusive está também registrado no livro de Mateus, no capítulo 16, esse texto também se encontra lá em Mateus capítulo 16, onde Jesus fala justamente sobre esse assunto. Jesus ele faz ali uma pesquisa com os seus discípulos, ele trabalha com os seus discípulos a ideia de entender aquilo que os discípulos estavam entendendo a respeito dele, ou aquilo que as pessoas que estavam recebendo o Evangelho do Reino soubessem a respeito dele. Então, naquele momento, o feedback foi dado pelos seus discípulos: olha, mestre, as pessoas estão falando por aí que o senhor é João Batista, outros estão falando por aí que o senhor é um grande profeta, que o senhor é Elias. Então Jesus volta-se para eles, porque eles são aqueles que aprenderam aquilo que Jesus estava ensinando, e ele pergunta para ele: e vocês, quem dizem vocês que eu sou? Aí Pedro, ele se propõe e ele de repente dá uma palavra e diz assim: você é o Cristo. E lá em Mateus ele diz: tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Aí Jesus dá aquela palavra para ele, maravilhosa, que diz assim: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi te revelado a carne, mas foi revelado o Espírito. Ou seja, foi o Pai Celeste que revelou essas coisas para você. E o texto então continua ensinando ou falando a respeito do assunto, e Jesus começa a falar para eles: olha, eu sou realmente o Cristo. Eu vim morrer por vocês, eu vim padecer por vocês, eu vim trazer essa palavra de Deus para você. Essa foi a palavra de Jesus. Eu vim morrer pela humanidade. De repente, Pedro olha para Jesus, chama Jesus de canto e começa a falar para Jesus: mestre, tem misericórdia de você, o senhor não pode morrer. E aí Jesus repreende ele e fala para ele: afasta de mim, Satanás, para trás de mim, porque você pensa só nas coisas do mundo, você não pensa com a visão do reino. Quer dizer, você não aprendeu aquilo que eu havia falado para você, ou instruído você. Porque na verdade, aí Jesus dá uma repreensão, e após a repreensão ele fala assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então esta foi a palavra de Deus, a palavra de Jesus para aqueles discípulos. Eu quero com você aqui hoje entender como estava acontecendo a situação nessa época, a situação nesse tempo em que Jesus estava falando com os seus discípulos, ensinando para os seus discípulos. Olha, irmãos, o pano de fundo desse histórico dessa situação era que naquela época havia uma onda messiânica, havia uma ação, estavam tratando a respeito do Messias, que se tornou popular por meio do povo de Israel. No primeiro século, como os Macabeus, liderados por Judas Macabeu, eles fracassaram. Os romanos então dominaram o mundo daquela época. Os romanos traziam sobre Israel opressão, trazia sobre Israel muito sofrimento. A opressão romana estava representada ali em todas as áreas no meio do povo de Israel. Na área econômica, com pesados tributos que estavam sendo lançados sobre os israelitas. Então havia uma opressão na área econômica ali junto aos israelitas. Eles pagavam pesados tributos. Na área cultural, eles espalhavam a cultura grega para a sociedade, ou até a cultura romana para aquele povo. Inclusive, a língua que Israel falava não era mais o hebraico, era o grego na realidade. Perderam a sua cultura. Então havia se espalhado essa cultura, ou a cultura grega também, pela humanidade daquela época. Também havia uma opressão na área religiosa, porque muitos imperadores até se intitulavam deuses, diante de um panteão de deuses, diante de um monte de deuses. E havia até sacerdotes, sacerdotisas para esses tipos de deuses que estavam ali. Então havia uma disseminação romana maligna sobre o povo. E o povo então estava à espera, estava no aguardo de um Messias, de um Redentor, de um Cristo, de alguém que viesse reinar como Davi reinava. Esse era o pano de fundo básico daquela época. Havia exemplos que lá em Jerusalém as pessoas estavam em situação muito difícil. Nós vemos, por exemplo, Arquelau, por exemplo, ele sufocou a revolta dos judeus de Jerusalém, massacrando 3.000 pessoas ali em Jerusalém. Houve épocas em que os reis herodianos promoveram ostentação de luxo, segundo o seu estilo, construindo palácios, construindo cidades. A cidade de Cesareia, por exemplo, ela foi construída em homenagem aos Césares. E nós temos também ali em Jerusalém, em outros lugares, era comum presenciar famílias inteiras sendo vendidas como escravos por causa de suas dívidas com o império. Nesse caldeirão de tensões sociais, políticas, econômicas, culturais, religiosas, surgiam movimentos de resistência com visões futurísticas
de que o Cristo, visões apocalípticas, visões que haveria de vir um Cristo, um Messias, o Filho de Deus, porque havia uma promessa lá no Antigo Testamento, havia uma promessa de que nasceria em Israel o Cristo, o Salvador, o libertador de Israel. Eles estavam esperando Jesus no campo político, é lógico, mas na realidade Jesus veio, e ele veio para poder ministrar uma palavra para aquele povo. Aí de repente ele começa a perguntar para os discípulos, ele começou o seu reinado aqui na terra, ele começou a trabalhar e pregar o reino de Deus e o arrependimento aos homens. E aí ele pergunta para os discípulos: quem as pessoas estão falando que eu sou? E aí eles olham para Jesus e falam: olha, eles não estão pensando que o Senhor é o Messias, eles estão assim com a ideia que o Senhor é um grande homem, é uma pessoa que marca, é uma pessoa que tem uma palavra diferenciada. Eles estão pensando isso, eles não estão... E vocês? O que vocês me dizem? Aí de repente um dos discípulos fala: não, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias. E foi Pedro, inclusive, quem falou essa palavra. É óbvio que os discípulos concordaram com a ideia. Até porque se eles não entendessem que Jesus fosse o Messias, eles não o seguiriam, eles não estariam atrás dele. Embora eles quisessem uma ação ou uma remissão política em Israel, mas na realidade eles estavam seguindo Jesus porque eles entenderam que Jesus Cristo, ou seja, Jesus era o Cristo, ele era o Messias de Deus. E naquele momento então ele perguntou isso para eles, querendo justamente essa resposta. E aí, após eles confessarem: não, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Messias, aí de repente ele começa a falar para eles: olha, eu vou padecer, eu vou morrer pela humanidade, eu vou ser rejeitado pelas religiões, eu vou ser rejeitado pelas pessoas, eu vou dar a minha vida pelo povo, porque Jesus deu a vida pelos homens. A vida de Jesus ninguém tomou. Se nós falarmos que o Sinédrio matou Jesus, se nós falarmos que a corte romana matou Jesus, nós estaríamos olhando simplesmente de um prisma humano e físico, mas na realidade Jesus deu a sua vida. No livro de João ele fala assim que ninguém tem poder de tomar a sua vida, porque ele de si mesmo a dá. Ele fala assim: eu tenho o poder de dar e tenho o poder de tornar a tomá-la novamente. Então Jesus deu a vida dele por nós, ele morreu por nós, a escolha dele em morrer por nós para remir a minha e a sua vida, meu irmão. E aí quando ele fala essa palavra para os discípulos ficam meio assim, revoltados. Nós esperávamos um Messias diferente, nós esperávamos um Messias que viesse realmente guerrear pelo povo de Israel. E Pedro chama Jesus à parte e fala: mestre, o negócio é o seguinte, a coisa não é muito bem por aí não. O senhor está falando de um negócio meio esquisito aí, não está batendo muito essa questão de Messias com esse negócio de morrer. E aí Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. E aí ele fala assim: porque aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a palavra do Senhor para os discípulos naquele momento, que eles entenderam que Jesus era o Messias, mas eles não sabiam o propósito, o plano do Messias em redimir o seu povo, em redimir a sua igreja. No entanto, nós entendemos, esse era o pano de fundo histórico daquela época. Inclusive Flávio Joséfos, que foi um historiador daquela época, ele falou muito a esse respeito, sobre a guerra dos Macabeus, sobre a situação do povo daquela época, sobre o Jesus histórico que morreu lá naquela cruz, sobre outras e outras revoltas. Esse historiador, ele nos deixou isso gravado em livros. E eu quero dizer a vocês que aquele povo realmente esperava o Messias. Jesus veio como Messias para eles. E aí de repente Jesus pergunta para eles: quem vocês dizem que eu sou? E aí eles falam: tu és o Cristo. Embora eles não entendessem a forma com que o Cristo viesse redimir a humanidade, mas eles disseram: realmente tu és o Cristo. Era a resposta que Jesus queria ouvir da boca deles. Porque se Jesus é o Cristo, ele é o Salvador. Se Jesus é o Cristo, ele é o enviado de Deus, ele é o apóstolo de Deus. Se Jesus é o Cristo, ele é aquele que Deus enviou para redimir a humanidade. Ele é aquele que, segundo João 3,16, Deus amou o mundo de
tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é o Cristo de Deus, ele é Cristo Jesus, o Senhor. E essa era a resposta que ele queria ouvir dos seus discípulos. Eu quero aqui hoje falar para vocês sobre a revelação que os discípulos tiveram. Eles tiveram uma revelação segundo as suas necessidades. Segundo as suas necessidades. O que eles precisavam? Eles precisavam de um Cristo. Então Jesus é o Cristo. O que eles necessitavam? Eles necessitavam de um libertador de Israel. Jesus é esse libertador de Israel. O que eles precisavam? Eles precisavam de alguém que viesse liderar, ser rei daquele povo no lugar de Davi. Jesus era esse rei. Então havia uma necessidade neles. Então eles observaram essa situação. Eles entenderam essa situação segundo a necessidade deles. Como eles precisavam de um Messias, então aquela revelação veio bem a calhar. Pedro respondeu: tu és o Cristo, tu és o Cristo. Essa era a necessidade deles, de um Cristo. Essa é a necessidade da humanidade, de um Cristo. Essa é a minha necessidade, de um Cristo Salvador. Essa é a sua necessidade, um Cristo. Então há uma revelação a nós. Ele é o Cristo, porque eu tenho necessidade de salvação. Eu era perdido, eu estava condenado ao inferno, e eu precisava de um remidor, eu precisava de um Goel, eu precisava de alguém que pudesse comprar a minha alma. Eu precisava de um Cristo, de um Senhor, e isso veio como revelação, porque havia uma necessidade naqueles discípulos. A nossa necessidade, igreja, não é ter coisas materiais e humanas, até porque isso passa. A nossa maior necessidade, a nossa necessidade fundamental, não é nós estarmos muito bem em uma situação muito confortável diante dos homens. Não, a nossa necessidade fundamental é sermos salvos. E quem pode fazer isso por mim e por você é o Cristo de Deus. É Jesus Cristo, o meu e o seu Senhor. Aquele que veio nos tirar do jugo dos romanos. A prova disso é que logo depois disso, Pedro repreendeu Jesus sobre o plano de remissão, dando prova que não entendeu nada. Então, na realidade, os discípulos tiveram a ideia, ou seja, havia uma necessidade de remissão, e eles pensaram que Jesus vinha realmente lutar como um homem para poder remir Israel. A prova disso é que Pedro chamou Jesus e falou para Jesus que ele não podia morrer daquele jeito. E a outra prova também é que Pedro, mesmo depois de todo o tempo com o Mestre, aprendendo sobre graça e misericórdia, lá no jardim, quando Jesus foi preso, de repente ele pegou uma espada e ele foi para matar um oficial. Na realidade, o oficial, como era bom de briga, ele não permitiu que a vida fosse tirada. Ele cortou a sua orelha. E então ele não entendeu basicamente nada sobre a questão da ressurreição. Os discípulos não entenderam nada a respeito da morte de Jesus. Até porque depois que Jesus morreu, eles voltaram às suas atividades normais. No caminho de Emaús, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus começou a acompanhar aqueles discípulos. E Jesus então teve que explicar para eles, desde Moisés até a sua morte, para que eles pudessem entender, porque eles estavam precisando de uma aula de Bíblia, de uma aula de entendimento da palavra de Deus, para que eles entendessem que Jesus realmente era o Cristo. E Jesus ainda pergunta para eles assim: não era necessário que Cristo padecesse? Não estava escrito nas Escrituras? Então Jesus ensinou para eles de novo no caminho de Emaús sobre o assunto, porque eles não haviam entendido ainda sobre essa questão. Mas havia em todos os discípulos a necessidade do Cristo. A revelação ela foi autêntica, a revelação ela foi necessária, a revelação ela foi precisa, porque havia um Cristo ali e eles tiveram a revelação de que Jesus era o Cristo. Jesus era o Filho de Deus, e isso foi maravilhoso. Essa cena é uma cena muito linda nas Escrituras, na palavra de Deus. Essa revelação que os discípulos tiveram a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. Parte 2 dessa mensagem. Jesus estava promovendo os discípulos a capacidade de pensar, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de crescer. Quando Jesus faz essa pergunta aos discípulos,
Ele queria que os discípulos tivessem, ele queria olhar para os discípulos, para que os discípulos tivessem essa capacidade de interagir, essa capacidade de promoção, essa capacidade de estarem aprendendo, vivenciando, fazendo na vida deles um crescimento. Jesus perguntou isso para eles porque Jesus queria que os discípulos estivessem crescendo no conhecimento, crescendo no entendimento da palavra de Deus, crescendo no entendimento de tudo aquilo que Jesus ensinou para eles. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o objetivo de Jesus é fazer você crescer, é fazer você se desenvolver, é fazer você criar musculatura espiritual. Muitas vezes você não entende o motivo pelo qual você passa por algumas situações, e essas situações às vezes é porque Jesus está te ensinando, Jesus ele está promovendo o crescimento em você. Aprenda isso, levante a cabeça, não fique aí caído, abatido, apático, sem se tornando uma vítima da situação. Não, meu querido, se levante a sua cabeça, levante os olhos para o céu, porque é uma redenção de Deus para você lá no céu, lá na glória, e você não pode ficar prostrado, abatido, caído, fazendo-se de vítima. Se levante, porque Deus é contigo, Deus é com você. Aprenda com essa situação e cresça. A Bíblia diz: mas antes crescer na graça e no conhecimento. O nosso intuito nessa terra é crescer. Cresça, crente, cresça. Não fique aí prostrado, caído, abatido, apático. Não, mas cresça. Deus quer que você cresça. Esse foi um dos projetos. Quando Jesus estava fazendo isso com os discípulos, ele estava promovendo os discípulos a capacidade de tomar decisões, a capacidade de entender, a capacidade de crescer. A Bíblia diz que no caminho ele perguntou aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Quem esse povo está falando a respeito de mim? Olha, o povo diz isso. Tá, o que o povo diz, ok, bacana, legal, não é tão relevante. Mas e vocês, quem dizem que eu sou? Aí você fica pensando, o que as pessoas da atualidade pensam a respeito de Jesus? O que os homens de hoje pensam a respeito de Jesus? O que eles pensam hoje a respeito de Jesus não é tão relevante para nós, não é tão relevante para a nossa fé, não é tão relevante para a nossa salvação, não é tão relevante para a nossa vida espiritual. O que eles pensam é o que eles pensam, o que eu tenho que pensar. E ele pergunta para eles: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí, essa é a diferença entre nós e eles. Essa é a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Essa é a diferença entre aquele que ama o Senhor e aquele que não ama. Essa é a diferença entre aquele que é chamado pelo decreto de Deus e aquele que abandonou o projeto do Senhor para a sua vida. Glória a Deus! Há uma diferença. O que eles pensam não interessa muito para nós, mas na realidade o que interessa é aquilo que você pensa, aquilo que você entende a respeito do Evangelho. É o que vai determinar se você é um homem salvo ou se você é um homem condenado. Aquilo que você pensa a respeito de Bíblia, isso vai determinar se você é uma pessoa de Deus ou se você não é uma pessoa de Deus. É isso. Então nós temos que passar a entender a Bíblia como ela é, a palavra do Senhor como ela ensina. Então ele estava fazendo isso. Quem anda na escola de Jesus, quem anda aprendendo com Jesus, ele precisa ter discernimento diferenciado do mundo. Se eu aceitei Jesus como meu Salvador, se eu entreguei a minha vida para Jesus, se eu estou aprendendo com Jesus, o meu entendimento de Deus é diferenciado daquilo que o mundo tem. O mundo pode pensar mil e uma coisa de Jesus. Eles podem dizer que Jesus não ressuscitou, mas eu estou dizendo a cada dia, porque eu tenho entendimento que ele ressuscitou. Eles podem dizer que Jesus foi simplesmente um homem histórico. Eu posso dizer que além de Jesus ser um homem histórico, ele também é Deus. Eles podem dizer que Jesus era simplesmente um ser humano revolucionário.
E eu vou dizer que não interessa o que eles pensam, o que eles entendem a respeito de Jesus. Eu estou aqui afirmando, acreditando, há uma fé em meu coração e no seu coração de que Jesus Cristo, Ele é o Salvador da humanidade, Ele é o Filho de Deus. Isso nós devemos acreditar, isso é o que determina a minha vida com Ele, o meu estreitamento com Ele, a minha intimidade com Ele. Se você perguntar para um crente distante de Deus, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não tem convivência com Deus, uma pessoa que é um crente light, e se você perguntar para ele a respeito de Deus, ele vai te dar uma resposta. Mas se você perguntar para alguém que é apaixonado por Jesus, por alguém que dá a vida pelo Mestre, sobre quem é Jesus, haverá uma diferença. Então você, meu irmão, você, minha irmã, precisa ter uma ideia diferenciada daquele que não conhece a Deus, porque você conhece a palavra do Senhor. Você tem que entender isso. Nós vemos também a parte 3 dessa mensagem, qual a revelação de Cristo para a atualidade, ou para as pessoas da atualidade. Se você perguntar para o doente, quem é Jesus para você? Ele vai dizer assim, Jesus para mim, ele é um curandeiro. Talvez vai dizer, ele é um médico, porque eu estou precisando de cura. Se você perguntar para o doente, ele vai falar isso. As pessoas hoje, inclusive uma boa parte das pessoas hoje, estão atrás de uma igreja, estão atrás de um pregador, estão atrás de um pastor. Não é porque ele quer uma salvação eterna, é porque ele quer ficar livre da sua doença ou livre da sua enfermidade. Então Jesus para essas pessoas é simplesmente um curador, é simplesmente um médico. Havia uma mulher aqui em Santo André que uma determinada vez ela foi para uma igreja e essa mulher ela era cega e o pregador estava ministrando a palavra e Deus deu para ele uma palavra de cura e aquela mulher foi curada. Aquela mulher de repente começou a enxergar. Oh glória, que bênção, que maravilha. E aí naquele momento ali ela ficou muito feliz, as pessoas se alegraram diante de Deus e aí perguntaram para ela, bom, agora vai ser bacana, né minha senhora? Agora a senhora está enxergando, agora a senhora pode estar indo para a igreja, agora a senhora pode estar indo servir a Jesus. Ela falou, eu não, jamais, eu não quero ser crente não. Agora que ficou bom de eu ir para minhas farras, para os meus forrós, fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, agora que eu tenho visão, vou para a igreja coisa nenhuma. Então para aquela mulher, Jesus Cristo não é o salvador dela, Jesus é simplesmente o curador dela. Por isso a palavra menciona que é melhor você ir para o céu sem um olho do que ir para o céu enxergando com os dois olhos. Então é melhor você ir para o céu. Se aquela mulher permanecesse cega, mas se ela começasse a ver realmente que Jesus é o Salvador, ela aceitaria Jesus e ela iria para o céu. Ela ganharia muito mais do que ganhar simplesmente ou meramente uma cura física. Os leprosos, por exemplo, quando foram até Jesus, de repente ele curou os 10 e aqueles 10 leprosos, eles queriam simplesmente a cura, eles não queriam o Cristo da cura. As pessoas estão querendo a cura, então para muitos Jesus é simplesmente o curandeiro. E aí de repente volta um estrangeiro diante do Senhor e agradece pela cura da sua lepra. Jesus fala assim, eu não curei 10? Cadê os demais? Só um voltou para agradecer? Então, na realidade, é isso que está acontecendo na atualidade. As pessoas querem um Deus que dê a cura para elas. Para a pessoa que está doente, Jesus para ele é meramente um curandeiro. Para uma pessoa que é um sofredor, para quem está sofrendo no mundo atual, Jesus para ele é um terapeuta, é alguém que vai trazer uma palavra positiva para ele, para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor, porque ele está sofrendo. Ele precisa de alguém para poder solucionar o seu problema de sofrimento. Para o aflito, Jesus é aquele que é chamado para ele de resolve tudo, é aquele que pode solucionar todo e qualquer problema. Para a pessoa que está, por exemplo, endividada, ele acredita em Jesus como um Deus de prosperidade, um Deus que dá para ele oportunidades dele adquirir alguma coisa, dele sair do sufoco, um pagador de dívidas. Para essas pessoas, Jesus ou Deus é meramente alguém que vai tirar ele do sufoco da dívida. Para as pessoas, por exemplo, para o historiador, por exemplo, Jesus foi um mártir, porque ele não acredita que Jesus ressuscitou.
Jesus foi meramente um mártir para a humanidade. Foi alguém que sofreu, foi alguém que realmente foi um ser histórico, que realmente viveu, mas que na realidade foi um mártir que morreu por uma questão, por uma causa, por um motivo, como Tiradentes, por exemplo. Talvez imaginasse coisas dessa natureza. Para o religioso, Jesus, ele é mais uma religião no mundo das religiões. Existem muitas religiões por aí. Então as pessoas, eles acreditam em Jesus mais essas religiões. Então, para eles, é mais um pontuar de fé, é mais uma situação onde ele vai olhar para Cristo e falar assim, é mais um na minha fé. Então, para ele tanto faz, né? Para ele todos os caminhos vão chegar a Deus, mas não, Jesus é o único caminho. Para nós aqui é diferente. Para o crítico, para o ateu, Jesus para ele era um charlatão, era um embusteiro, era alguém que estava para enganar a sociedade daquela época. Então, para as pessoas de hoje, para os homens de hoje, então nós entendemos, para as pessoas, quem é Jesus. Quem é Jesus para ele é diferente de quem é Jesus para mim e para você, irmão. Quem é Jesus para o incrédulo é diferente de quem é Jesus para mim e para você. Quem é Jesus para a pessoa que anda na prostituição, na fornicação, que anda no adultério, que anda numa vida errada, é diferente do que Jesus para mim e para você. Porque eu e você acreditamos que Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, por isso que nós nos rendemos a Ele. Para eles não, para eles é mais uma religião. Foi alguém, coitado, que sofreu para pagar o pecado, ou seja, para morrer na mão dos seres humanos ruins e nada mais. Mas para mim e para você, Ele nos salvou, Ele deu a vida por nós, Ele morreu na cruz do Calvário por nós, Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Agora, quarto tópico dessa mensagem: quem é Jesus para a igreja? Aí há um momento de reflexão. Se nós formos hoje fazermos uma pesquisa para muitos irmãos, crentes, cristãos da atualidade, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a sua vida? Quem é Jesus para a sua alma? Quem é Jesus para você, meu irmão? Talvez nós tivéssemos várias respostas. Eu já fiz essa pergunta para alguns irmãos e aí disseram para mim assim: Jesus, ele é a base de tudo. Jesus, ele é a base de todas as coisas. Glória a Deus, que bacana. Quem é Jesus para você? Para mim, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor da glória. Quem é Jesus para você? Jesus para mim é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é Jesus para você? Jesus é Deus. Para muita gente, há respostas maravilhosas. Cristãos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, dirão que Jesus, ele é tudo. Como aquele garotinho, o pastor na década de 70, ele estava pregando a palavra de Deus em um lugar muito humilde, em um bairro bem periférico. E aquele pastor, ele viu um garotinho entrando na igreja sem camisa, sem chinelas dos pés, somente com uma bermuda. E aí aquele menino chegou no pastor e falou: pastor, eu quero cantar o hino. E o pastor falou para ele: faz o seguinte, meu filho, vai para casa, põe lá um chinelinho, põe uma camiseta, vem aqui que o pastor te dá a oportunidade para você cantar o hino. E aquele menino saiu, de repente, depois de alguns minutos, ele voltou de novo, mas sem a chinela e sem a camisa. Pastor, eu preciso cantar, pastor. E o pastor olhou para aquela criança e falou: não, vai para casa, coloca lá uma chinela, põe uma camisa e vem aqui, e aí você canta. Ele falou: pastor, eu não tenho chinela e eu também não tenho camisa. A única camisa que eu tinha, a mamãe lavou, está molhada, não dá para colocar. Aí o pastor olhou para aquela situação e falou: tudo bem, meu filho, então vem cantar. E o menino chegou naquela situação, pegou o microfone da mão do pastor e começou a cantar. Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Aquele menino, ele não tinha nada na vida. Aquele menino, ele não tinha roupa, aquele menino não tinha dinheiro. Talvez ele nem se alimentasse direito, mas ele tinha
o tesouro mais precioso na sua vida, ele tinha Jesus consigo. Jesus é tudo para ele, Jesus é tudo para mim, Jesus precisa ser tudo na minha vida e na sua vida, meu irmão. Jesus é tudo. Para a igreja, quem é Jesus? A revelação para a igreja, Jesus é segundo as suas necessidades. Jesus, ele é para você aquele que supre todas as suas necessidades. Quem é Jesus para a igreja? Jesus é aquele que promove uma capacidade de você pensar, de você tomar iniciativas e de você crescer. Jesus. Quem é Jesus para a igreja? Jesus é aquele que é o Senhor da glória. Jesus para mim não é o mesmo Jesus que o mundo tem, ou que o mundo fala, ou que o mundo pensa que é. Então a revelação de Jesus para mim não é como a revelação do mundo, é uma revelação diferenciada. Quem é Jesus para a igreja? Jesus para a igreja é aquele que dá alegria para a igreja, é aquele que traz a igreja para a sua salvação. Estamos debaixo da graça de Jesus, nós somos dele e ele é nosso, nós fazemos parte do reino dele e ele é o nosso rei, nós somos súditos dele, nós estamos debaixo da sua potente mão, ele é o nosso Deus. A igreja tem que entender isso, porque, irmão, a sua resposta determina quem você é. A sua resposta determina se você está debaixo da graça ou se você está condenado. A sua resposta determina se você é ou não cristão. A sua resposta vai dizer para você se você é ou não um lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para a sua vida? Aquilo que você fala ou aquilo que você diz, aquilo que você vive a respeito de Jesus é o que diz quem é Jesus para você. Se você olha para Jesus como alguém maravilhoso e santo, você procura viver em santidade. Se você olha para Jesus como Deus, você prefere viver uma vida de amor para com Ele. Se você olha para Jesus como seu Senhor, você está debaixo da sujeição dEle. Você se torna servo dEle, porque Ele é o seu Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar pela sua vida nessa hora. Eu quero orar por você, porque você tem que entender que Jesus, e você precisa dar a resposta que Pedro deu. Você pode dizer assim: Jesus, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Não importa, agora que nós entendemos, agora que nós compreendemos, nós não estamos mais no escuro, nós entendemos a sua morte, nós entendemos o seu sofrimento, nós entendemos aquilo que o Senhor levou por nós. O profeta Isaías, Senhor, ele diz que o Senhor levou sobre si os meus pecados, o Senhor levou sobre si as minhas dores, o pecado que estava sobre mim, o Senhor levou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Nós entendemos isso, nós compreendemos isso. Os discípulos talvez não entenderam isso a priori, eles vieram entender isso muito depois da ressurreição de Jesus, ou até mesmo depois que eles receberam o batismo do Espírito Santo, que eles vieram entender essas coisas. Que nós possamos entender quem é Jesus para nós. Irmão, quem é Jesus para você? Querido Deus, eu quero aqui apresentar em tuas mãos a tua igreja, o teu povo, os teus servos, os teus filhos que me ouvem nesta hora. Que o Senhor estenda a tua mão sobre eles, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão. Que o Senhor venha sustentar poderosamente cada um deles. Que o Senhor venha manifestar a tua graça sobre cada um deles. Que o Senhor venha manifestar o teu amor sobre cada um deles, ó Pai. E que essas vidas permaneçam firmes em Ti, ó Pai. Tendo discernimento, não como o mundo, mas tendo discernimento de que o Senhor é o Cristo. Que o Senhor veio realmente para morrer por nós, para pagar o resgate da nossa alma, da nossa vida em todo o tempo. Em nome de Jesus eu oro, eu apresento, Pai, em tuas mãos esse teu servo, essa tua serva. Meu irmão, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém.